Gente, existe uma pergunta que parece simples, mas quanto mais eu pesquisei sobre ela, mais complexa ela ficou. E a pergunta é o seguinte: o militar é obrigado a comparecer ao interrogatório no processo disciplinar militar? A maioria das pessoas provavelmente já responderia imediatamente assim: é claro. Afinal, o artigo 127, parágrafo 6 do MAPA, afirma que o sindicado ou acusado, devidamente notificado, não poderá deixar de comparecer ao ato injustificadamente. Mas será que a questão é realmente tão simples assim? Hoje eu quero apresentar uma discussão jurídica que me chamou muita atenção durante uma pesquisa sobre a DPF 395 do STF. Eu já te adianto, não vou trazer aqui uma resposta definitiva, porque, sinceramente, depois de analisar a jurisprudência, eu não tenho certeza de que os tribunais já tenham respondido essa pergunta de forma clara. Vamos lá, começar pelo entendimento tradicional. Dentro da lógica militar, comparecimento ao interrogatório sempre foi visto como um dever funcional. E a explicação é simples: hierarquia, disciplina e o cumprimento de ordens legais. Porque o militar, ele está sujeito ao quê? A disciplina e hierarquia militares que o sujeitam ao quê? Ao cumprimento das ordens legais que ele recebe. Dentro dessa perspectiva, comparecimento ao interrogatório seria apenas mais um dever decorrente da atividade militar. E aconteceria da seguinte forma: o militar comparece, se ele desejar, ele exerce seu direito ao silêncio. Esse entendimento possui lógica e possui fundamento jurídico. Por isso, é importante não tratar essa posição como absurda ou arbitrária, pois ela possui argumentos sérios. Mas o que mudou? E o problema, ele começa quando observamos o que aconteceu com a jurisprudência constitucional nos últimos anos. Em 2018, o STF julgou a DPF 395. E nesse julgamento, o STF declarou incompatível com a Constituição a condução coercitiva de investigados e réus para interrogatório. E o fundamento central foi o princípio nemo tenetur si detegere, que, em outras palavras, quer dizer: ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Né? Segundo a lógica adotada pelo STF, se o investigado possui o direito de permanecer em silêncio, não parece compatível com a Constituição obrigá-lo a participar de um ato cuja finalidade é justamente obter informações dele próprio. Então, com base nessa lógica, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Além disso, a decisão também foi construída sobre outros fundamentos constitucionais importantes, entre eles direito ao silêncio, a presunção de inocência, liberdade de locomoção. Todos esses elementos foram utilizados pelo STF para concluir que a condução coercitiva para o interrogatório não era compatível com a Constituição Federal de 88. E vale a pena a gente observar o que o próprio Supremo escreveu na parte dispositiva da decisão. Eu gostaria de chamar sua atenção para uma passagem específica. Observe o seguinte trecho: o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato. Eu até deixei ele em laranja aí. Quando a DPF costuma ser debatida, a maior parte das pessoas concentra a atenção na condução coercitiva. Mas essa frase, ela merece reflexão, porque ela revela que a lógica constitucional adotada pelo Supremo, ao examinar a questão do interrogatório, é, ela vai um pouquinho além. Né? É, é natural a gente pegar e levantar, não, mas isso aí é válido lá para o processo penal. Claro, a DPF ela foi iniciada aí devido ao artigo 260 do Código de Processo Penal. Só que
ela traz alguns outros reflexos que nós vamos começar a ver. Só que aqui, ó, como eu já falei, temos um detalhe muito importante. A DPF 395, ela veio tratar de quê? Processo penal, investigados, réus, né? E o artigo que 260 do CPP. E o que que ela não analisou, gente? Vamos deixar isso bem claro. Ela não tratou sobre o mapa, em específico, o artigo 127 do mapa, né? Ela não tratou sobre processos da PMMG ou outra instituição militar do país inteiro. Ela não abordou o que? Uma sindicância, nem nenhum outro processo disciplinar militar. Beleza? Isso não aconteceu. O que existe aqui é outra situação. Existe uma evolução da jurisprudência constitucional sobre o direito à não autoincriminação. E a pergunta que estamos discutindo é justamente se essa evolução produz algum impacto sobre a interpretação do comparecimento obrigatório previsto no mapa. Perceba a diferença. Uma coisa é afirmar que o STF resolveu a questão. Outra coisa é perguntar se os fundamentos constitucionais desenvolvidos pelo Supremo podem influenciar essa discussão. E é aqui, nesse ponto, que começa a controvérsia. Dentro de toda essa controvérsia que estamos discutindo, né, existe um ponto que parece que está relativamente consolidado. O militar possui o direito ao silêncio, e isso não decorre apenas da Constituição, né? Ele também encontra respaldo aqui na jurisprudência do STF, STJ, de todos os tribunais, beleza? Portanto, a discussão que a gente está fazendo aqui não é sobre a existência ou não dessa garantia. A gente não está discutindo se o militar pode ou não permanecer em silêncio. Essa questão está pacificada. O ponto controvertido aqui é outro. A nossa controvérsia é saber qual que é o alcance dessa garantia. Olha como é que muda totalmente o teor da discussão. Ou a gente pode colocar de uma outra maneira, né? A gente pode colocar da seguinte forma: o direito à não autoincriminação protege o conteúdo das respostas? Ou pode produzir reflexos também sobre a própria participação no interrogatório? Mas antes de enfrentar essa pergunta, vale observar o que o próprio STF decidiu recentemente sobre o direito ao silêncio dos militares, né? No agravo regimental, no recurso extraordinário, recentemente o STF ele voltou a enfrentar uma questão relacionada à não autoincriminação no contexto militar. Olha só, gente, aqui nós já estamos falando especificamente de um contexto militar. E o STF ele reafirmou que o militar possui direito ao silêncio, ou seja, ele não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Por outro lado, o tribunal também deixou bem claro que essa garantia não cria para o militar um suposto direito de mentir. Em outras palavras, o Supremo quis dizer que uma coisa é permanecer em silêncio, outra coisa totalmente diferente é o que? Prestar informações falsas. Por isso que eu disse no slide anterior que a existência do direito ao silêncio parece relativamente consolidada. Hoje, a grande discussão não é se o militar possui essa garantia. A discussão é outra. O que a gente busca aqui é compreender até onde essa garantia se estende. E esse debate ficou ainda mais interessante quando a própria corregedoria da PMMG se manifestou expressamente sobre o tema. Olha só, até aqui a gente analisou a Constituição Federal, a DPF e um precedente recente do STF. Existe um outro elemento importante aqui nessa discussão. A CPM ela já se manifestou sobre o direito ao silêncio e sobre a vedação à autoincriminação.
Ela se manifestou aí no ofício circular 671.1.1/23. Isso é relevante porque demonstra que a discussão não está restrita apenas ao ambiente acadêmico ou nos tribunais. Ela também possui reflexos práticos na condução dos processos e procedimentos disciplinares. E antes da gente prosseguir, vale observar que nesse ofício da CPM a gente consegue ver aí a presença do nemo tenetur se detegere, a gente consegue ver garantias constitucionais, a gente consegue ver aí que o silêncio não vai ser interpretado como presunção de culpa e nós vamos ver aí que vai ter o quê? A aplicação que no âmbito disciplinar desses princípios. Olha só, a CPM ela reconheceu expressamente a incidência do direito ao silêncio e a vedação à autoincriminação. Isso é muito importante, porque demonstra que não estamos discutindo uma tese isolada ou uma construção meramente acadêmica. O direito ao silêncio ele já integra a realidade dos procedimentos e processos disciplinares. E isso nos permite afirmar algo com bastante segurança. A discussão aqui não está em saber se o militar possui ou não essa garantia. A discussão está em definir qual é o alcance dessa garantia. E é justamente nesse ponto que surge a questão que motivou toda a pesquisa por trás desse vídeo. Olha só, até aqui nós falamos sobre mapa, sobre a DPF 395, nós tratamos sobre o direito ao silêncio, nós falamos sobre o direito à não autoincriminação. E vimos que a própria Corregedoria da PMMG reconhece a existência dessas garantias. Mas a questão que me chamou a atenção durante essa pesquisa foi outra. E é justamente aqui que começa a controvérsia. Porque, apesar de todas essas premissas parecerem relativamente claras, ainda existe uma pergunta que continua me incomodando. É uma pergunta simples, mas que, na minha visão, merece uma reflexão. Vamos refletir sobre algumas premissas que, a princípio, parecem consensuais. Direito ao silêncio. O militar possui o direito ao silêncio. O militar não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. O interrogatório ele possui uma importante função defensiva, né? E a produção não, a proteção contra a autoincriminação é uma garantia constitucional amplamente reconhecida pela jurisprudência. E até aqui, eu acredito que existe pouco espaço para divergência. Essas premissas, elas me parecem relativamente sólidas. Mas é justamente quando colocamos todas elas juntas é que surge uma questão interessante. Uma questão que, pelo menos para mim, é, 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 ela possui muito peso. Olha só, a pergunta central é: o militar pode ser punido por não comparecer? Olha só, se ele possui o direito ao silêncio, se ele não é obrigado a produzir prova contra si mesmo, se o interrogatório possui importante função defensiva, por que, que ele pode ser responsabilizado por não comparecer a um ato cujo conteúdo ele não é obrigado a fornecer? Perceba bem, eu não estou afirmando que o militar pode faltar ao interrogatório. Também não estou afirmando que o artigo 127, parágrafo 6 do mapa, seja inconstitucional. Não é a proposta desse vídeo. O que estou dizendo é que existe uma tensão jurídica interessante entre duas premissas aparentemente válidas. De um lado, a Constituição protege o direito à não autoincriminação. Do outro, o mapa prevê
o comparecimento obrigatório ao interrogatório. E a pergunta é justamente essa: como compatibilizar essas duas ideias? Agora, para sermos intelectualmente honestos, precisamos analisar os dois lados dessa discussão. Olha só, o argumento favorável ao mapa. Esse lado possui argumentos relevantes. Quem defende a validade do artigo 127, parágrafo 6º, costuma sustentar que existe uma diferença fundamental entre comparecer ao interrogatório e produzir prova contra si mesmo. Segundo essa interpretação, o militar não é obrigado a responder perguntas, ele não é obrigado a comparecer e não é obrigado a colaborar com sua própria incriminação, mas continua obrigado a comparecer ao ato. Nessa perspectiva, a obrigação recairia apenas sobre a presença física do militar, não sobre o conteúdo das respostas. E é justamente por isso que muitos defendem que não existe conflito entre o comparecimento obrigatório previsto no mapa e o direito constitucional ao silêncio. Essa interpretação, ela procura compatibilizar a hierarquia e disciplina com as garantias constitucionais de defesa. E, sinceramente, não me parece um argumento fraco. É uma posição juridicamente defensável. Mas existe uma segunda leitura possível. E é justamente aí que a controvérsia aparece. Olha só, tem um argumento crítico, né, que existe uma leitura diferente de tudo isso que nós dissemos no slide anterior, né. Essa outra corrente, ela questiona justamente se pode haver punição pelo exercício de um direito. Se o militar possui direito ao silêncio, se ele não é obrigado a produzir prova contra si mesmo, se o interrogatório é justamente o momento destinado à obtenção de informações do próprio acusado, qual seria a finalidade constitucionalmente legítima de punir a ausência dele nesse ato? Perceba que a discussão não gira em torno do conteúdo das respostas. A discussão é anterior e ela está relacionada ao próprio comparecimento. Os defensores dessa posição sustentam que o exercício de um direito fundamental não pode gerar uma consequência punitiva. E é exatamente por isso que alguns autores e profissionais do direito passaram a questionar se, com a evolução da jurisprudência constitucional, não existiria uma releitura do comparecimento obrigatório previsto no mapa. Observe novamente, eu não estou afirmando que essa tese está correta, e nem estou afirmando que ela já foi acolhida pelos tribunais. Estou apenas apresentando uma outra leitura possível do problema. E é justamente nesse ponto que surge uma dificuldade interessante. Quando eu fui pesquisar a jurisprudência sobre esse tema, eu encontrei algo que me chamou bastante atenção. Durante as minhas pesquisas, eu li aí decisões do STF, STJ, Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e encontrei inúmeros julgados relacionados ao direito ao silêncio, né. Encontrei decisões sobre não autoincriminação, encontrei julgados sobre condição coercitiva, diversos precedentes aí tratando de garantias processuais. Mas não encontrei nenhuma decisão enfrentando diretamente a seguinte pergunta: o militar pode ser punido exclusivamente por não comparecer ao interrogatório disciplinar? É importante a gente fazer uma observação aqui. Não estou afirmando que esse precedente não exista. Estou afirmando apenas que, dentro da pesquisa que eu realizei, eu não encontrei. E esse dado me parece muito relevante, porque sugere que talvez estejamos diante de uma questão que ainda não recebeu um tratamento direto e específico pelos tribunais, sejam eles
aqui do estado ou tribunais aí superiores. Então, talvez por isso que existam interpretações tão diferentes sobre o tema. E é exatamente por essa razão que, na minha visão, a discussão ela continua aberta. Talvez a pergunta mais importante de toda essa discussão não seja se o militar pode ou não permanecer em silêncio. Esse ponto, como vimos, parece relativamente consolidado. A questão que continua me chamando a atenção é outra. E o que me chama a atenção é qual o alcance dessa garantia constitucional? Quando falamos em não autoincriminação, estamos protegendo apenas o conteúdo das respostas? Ou existe espaço para sustentar que essa proteção alcança também a própria participação no interrogatório? E não é uma pergunta simples. E no meu modo de ver, é justamente ela que está por trás de toda a controvérsia que analisamos nesse vídeo. Talvez existam bons argumentos dos dois lados. Talvez a resposta exija um enfrentamento mais claro dos tribunais no futuro. Mas, pelo menos por enquanto, essa me parece ser uma discussão que parece em aberta. E é exatamente por isso que eu considero o tema tão interessante. E agora eu quero saber de você. Qual a interpretação que lhe parece mais compatível com a Constituição? A obrigação do comparecimento, nos termos do mapa, ou a evolução da jurisprudência constitucional sobre o direito ao silêncio e a não autoincriminação, como uma servindo isso como uma extensão aí, né? O não comparecimento seria uma extensão desses direitos. Eu procurei demonstrar aí ao longo desse vídeo que não se trata de uma questão simples, mas também não é uma questão que, ao menos na minha pesquisa, já tenha recebido uma resposta clara aí. Por isso que é muito importante a gente debater, né, o tema com seriedade, sempre distinguindo aquilo que efetivamente foi decidido pelos tribunais e aquilo que ainda permanece em discussão. Se você conhece um precedente que enfrente diretamente essa questão, deixa aí nos comentários. Vai ser um prazer analisá-lo, né? E se você gosta de conteúdo sobre processo disciplinar militar, direito militar e jurisprudência aplicadas à atividade militar, se inscreva no canal, acompanhe os nossos próximos vídeos, dê like, compartilhe aí. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Fiquem com Deus.